Fala, meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem com você? A gente vai começar agora um módulo novo nesse nosso curso de Biologia, e é um módulo que a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. A gente vai conversar um pouquinho sobre o surgimento da vida e o surgimento de novas espécies. Então, como que os seres vivos começaram a existir e como que novas espécies vão surgindo constantemente quando a gente considera aí a história evolutiva do planeta, né? Então, para começar trabalhando isso, a gente vai voltar um pouco historicamente. A gente vai lá para o século XVII, um pouco antes inclusive, para a gente tentar entender como que os cientistas historicamente acreditaram que ocorria o surgimento da vida. A gente vai adicionando então as descobertas para vocês acompanharem junto comigo como que historicamente os conhecimentos científicos que a gente tem hoje, as crenças que a ciência tem, que a religião tem, de onde vieram essas coisas e como essas coisas são tratadas hoje em dia aí, principalmente nos vestibulares, tá certo? Então, até o século XVII, o que os cientistas e as pessoas em geral acreditavam que era de onde vinha a vida? Existia uma teoria que era a teoria da geração espontânea. E era uma teoria amplamente difundida. O que essa teoria aí diz pra gente? Ela diz que formas de vida vão surgir espontaneamente a partir da matéria orgânica. Que a matéria nutritiva, por exemplo, da matéria inorgânica, né? Então, a partir da matéria inorgânica, iriam surgir seres vivos espontaneamente. Um exemplo que eles gostavam de dar bastante aí é de como larvas surgiam espontaneamente a partir de um cadáver em decomposição. Então, a gente tinha um organismo morto, a partir do qual se observava o surgimento de larvas. Qual que era a teoria sobre isso, então? Que esse cadáver em decomposição, ele tinha uma força vital que fazia com que ele fosse capaz de gerar vida espontaneamente, né? Por volta do século XVII, então, isso aí começou a ser questionado. Até que um italiano chamado Francesco Redi, que é um dos principais cientistas a contestar essa teoria da geração espontânea, ele disse, não, mas peraí, eu não acho que a vida venha espontaneamente a partir de matéria inorgânica. Eu acho que um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo. E essa larva que a gente vê surgindo em um cadáver em decomposição é, na verdade, uma larva que eclodiu de um ovo de uma mosca. Então a mosca colocou o ovo naquele cadáver e foi embora. Quando aquele ovo eclodiu, surgiu a larva. Então a larva vem da mosca. Então, e aí como que ele fez, né, para tentar provar essa necessidade de um organismo vivo prévio para que um outro organismo vivo surgisse? Ele pegou 2 pedaços de carne, colocou cada um desses pedaços de carne em um recipiente. Um dos recipientes ele cobriu com uma gaze e o outro ele deixou aberto. Ou seja, um dos recipientes poderia ser acessado por moscas, o outro não poderia. E o que foi observado? Foi observado que a carne que estava dentro do recipiente no qual as moscas conseguiam chegar, manifestou larvas. Então larvas surgiram naquele recipiente aberto. E no recipiente fechado, no recipiente coberto com uma gaze que impedia o acesso das moscas, não surgiram larvas. Então foi uma teoria aí que direcionou fortemente a ideia do surgimento da vida para essa necessidade de um organismo prévio dar origem a um novo organismo. Então, seres vivos só podem vir de seres vivos. Certo? Claro que, como toda a questão científica, isso passou a ser muito ainda discutido na época. Então, a gente tinha cientistas que iam para o lado da geração espontânea, cientistas que iam para o lado dessa geração que necessitava de um outro organismo para que uma forma de vida pudesse surgir. Isso foi muito discutido até os experimentos de Louis Pasteur. Então, Pasteur, do Instituto Pasteur, da pasteurização, que é um método que a gente usa hoje do leite pasteurizado, né, que é para remover micro-organismos. Esse cientista francês, Louis Pasteur, então ele desenvolveu um experimento para tentar identificar, bom, o que eu preciso, então, quais as condições necessárias
para o surgimento da vida. E a teoria do Pasteur ela era condizente com a do Redi. Então, o que o Pasteur acreditava? Ele acreditava que era necessário um organismo para que a vida para que surgissem aquelas formas de vida que observavam surgindo nos meios nutritivos. Então, Pasteur era meio incrédulo com relação à geração espontânea e desenvolveu esse experimento então para tentar descobrir: existe a geração espontânea ou não existe essa geração espontânea? Eu quero que vocês vejam mais ou menos aí o esqueminha que eu fiz bem simplificado do experimento que o Pasteur desenvolveu. Dá uma olhada aí na imagem, olha lá. Então o que ele fez? Ele pegou um recipiente, quero que vocês olhem esse primeiro recipiente aqui, que ele tinha então um lugar onde ele armazenou uma substância, uma solução nutritiva. Então ele dissolveu aqui substâncias nutritivas e colocou dentro desse recipiente. E esse recipiente, olha só, ele tinha uma boca fina, bem fina e curva, e bem tortinha. E o que ele fez com isso aqui? Ele ferveu essa solução para que ela ficasse estéril. Então ele criou uma solução nutritiva estéril. Ele matou os micro-organismos que existiam aqui dentro, tá certo? Então não tenho nenhum micro-organismo aqui dentro. Quando esse recipiente começou a esfriar, gotículas de água iam se depositando aqui, olha, ao longo desse tubo bem fininho. E o que essas gotículas de água faziam? Essas gotículas exerciam um efeito de filtro. Então elas impediam que os micro-organismos do ar entrassem no recipiente. E aí o Pasteur deixou esse recipiente nutritivo com uma espécie de um filtro, deixou lá. E o que ele observou? Olha, ele observou que depois de um tempo, essa solução nutritiva que não tinha contato com os micro-organismos do meio ambiente, ela continuava estéril. E aí o que ele fez em outros recipientes? Ele veio aqui, quebrou esse pescoço do recipiente, permitindo então de novo que os micro-organismos do ar entrassem em contato com a solução nutritiva. E o que ele observou nessa nova solução nutritiva? Que ela tinha micro-organismos, que era uma solução nutritiva contaminada. Então o Pasteur fez o quê? Ele deu um golpe de misericórdia na teoria da geração espontânea. Ou seja, o experimento de Pasteur diz pra gente: um ser vivo só pode surgir a partir de um outro ser vivo. A geração espontânea, então, no cotidiano não existe. Mas aí, a gente joga a pergunta pra frente, né? Se um ser vivo só pode vir de outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo? E para o surgimento desse primeiro ser vivo, a gente precisa entender como era o planeta Terra primitivo. Então o planeta Terra, há cerca de 4 milhões de anos, que era um pouco antes do surgimento das primeiras formas de vida, como que era esse planeta? E a partir dessa constituição do planeta Terra primitivo, um cientista russo chamado Alexander Oparin desenvolveu então uma hipótese, a hipótese de Oparin, sobre o surgimento das primeiras formas de vida, né? Então o que acontece? Essa atmosfera primitiva, ela era composta principalmente por metano, hidrogênio, vapor d'água e não tinha oxigênio. Então, principalmente metano, hidrogênio, vapor d'água e amônia, certo? Então, amônia, metano, nitrogênio e vapor d'água. O que acontecia nessa atmosfera composta basicamente por esses gases? Ela tinha altíssimas temperaturas, tempestades recorrentes e descargas elétricas muito intensas associadas com uma radiação solar também muito forte. Então vocês percebem que existe uma grande quantidade de energia cercando essas moléculas? O que o Oparin teorizou então? Essa grande quantidade de energia elétrica, radiação, temperatura, tudo isso fez com que essas moléculas primitivas da atmosfera reagissem umas com as outras, formando as primeiras moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas se aglomeraram, começaram a se juntar umas com as outras e formar aglomerados que a gente chama de coacervados. E esses coacervados, então, foram originando as primeiras células. E as primeiras células, então, originando formas de vida mais complexas. Você fala até aí, muito bonito, né? É uma teoria, e uma teoria muito interessante. Agora, um químico inglês, se eu não me engano,
chamado Stanley Miller. Então esse químico fez o quê? Ele resolveu criar em laboratório um ambiente experimental que reproduzisse a teoria de Oparin. Então ele criou, dá uma olhada no esqueminha que eu fiz para vocês, olha. Ele pegou um balão e dentro desse balão ele colocou amônia, hidrogênio, vapor d'água e metano, os gases principais aí dessa atmosfera primitiva. E conectou aqui, ó, com 2 tubos, tá vendo? Dessa forma, com um recipiente de água e pôs essa água para ferver. Então o que acontecia? O vapor d'água, olha só, circulava por esses tubos, fazendo então como se fossem tempestades, né, de vapor d'água nesse recipiente onde os gases da atmosfera primitiva estavam armazenados. E aqui uma série de choques elétricos, ou seja, correntes elétricas de alta intensidade. O que a gente pode observar quando a gente elabora esse experimento então de Miller, que reproduz a atmosfera primitiva? Que nessa região onde a gente tem água, que seria uma representação dos mares primitivos, a gente começa a encontrar aqui moléculas orgânicas. E moléculas orgânicas, por exemplo, aminoácidos. Então o experimento de Miller é uma criação laboratorial que reproduz e faz a gente acreditar que tem muita chance de ser verdadeira a teoria de Oparin. Tá certo? Claro que tudo isso é a teoria mais científica. Existem teorias mais religiosas para explicar o surgimento das espécies, mas é essa principal que o vestibular vai trabalhar. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa discussão. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Um abraço e até lá. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei para vocês o link para nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.